me chamo Rodrigo Petersen, eu sou arquiteto e urbanista, atuante principalmente aqui na cidade de Porto Alegre, e eu vou falar um pouquinho hoje sobre a legislação urbana e a sua influência nas decisões conceptivas de um projeto arquitetônico, né? Então, a legislação urbana, a gente pode definir ela basicamente como uma coleção de leis, decretos e normas, né, que acabam por moldar e configurar o desenvolvimento do espaço urbano de uma cidade numa espécie de criação de uma imagem de cidade ideal, né? Só que, na verdade, a cidade que resulta dessa regulação, né, seria a cidade real. Ela se dá pela relação que essas leis têm com o mercado imobiliário em si, né? Então, questões econômicas e esse imaginário normativo é que são as mais efetivas formas de pressão, né, que um arquiteto sofre, né, digamos assim, ao desenvolver um projeto arquitetônico, né? E essa legislação em si acaba deixando muitas vezes o arquiteto mais suscetível, né, a uma limitação externa, que muitas vezes acaba impondo condições, né, alternativas de projeto nem sempre desejáveis, né, para o arquiteto, para o criador do projeto em si. E também essas normas elas acabam criando um tipo arquitetônico bem definido, né, que até nos ajuda a entender e ter uma identificação histórica do projeto com relação com o momento em que ele foi desenvolvido, né? Então, a gente traz aqui um estudo de caso da evolução de Porto Alegre, né, onde a gente vai analisar assim, toda a evolução histórica, desde de um período antes mesmo do primeiro plano diretor da cidade, trazendo até os dias de hoje, que nos ajuda a entender um pouco de o porquê que a gente tem um cenário de lançamentos imobiliários tão formalmente similares uns aos outros, né, como uma forma assim, de solução né, básica, digamos assim, de uma legislação que muitas vezes, se a gente optar por fugir dessa solução já pré-estabelecida, a gente certamente vai estar abrindo mão de algum potencial construtivo e, consequentemente, de um lucro imobiliário que raras vezes acontecem, né, na produção imobiliária. Agora, é claro que a gente precisa destacar, né, que, digamos assim, essa decadência da produção arquitetônica, ela não fica exclusivamente sob responsabilidade das normas, né, das leis urbanas, né? Essa baixa qualidade ou essa repetição arquitetônica que a gente vê por aí também pode ser um pouco atrelada a um processo de uma progressiva fadiga da escola brasileira, né, especialmente das duas principais vertentes, né, a escola carioca e a escola paulista, e também com peculiaridades aqui na nossa situação do estado do Rio Grande do Sul em si, né? Mas o momento desse assunto eu acho que de extrema importância, uma vez que Porto Alegre está justamente numa fase de revisão do seu plano diretor, né, de discussão de novas ideias, e que por isso eu acho importante a gente entender, né, todo o histórico de como a maioria das normas, né, surgiram ou por que elas surgiram e o impacto que elas têm na cidade em si hoje em dia, né? Então, basicamente, ao analisar a história de Porto Alegre, a gente pode dividir ela em três grandes períodos, assim. O primeiro período seria o que eu chamo de período pré-moderno, né, onde os regramentos urbanísticos eles se davam com definições mais de caráter apenas morfológicos, né, com as edificações, então, ocupando quase que a totalidade do lote, coladas nas divisas, né, configurando assim, quarteirões fechados, onde a gente vai observar assim, uma grande quantidade de exemplares desse período, especialmente no centro histórico da cidade, mas também em algumas das principais avenidas, ali, como a Avenida Independência e também alguma coisa pelo bairro Moinhos de Vento. Depois a gente entra no período moderno, né, a partir da implementação do primeiro plano diretor de Porto Alegre, que foi em 1959, e também passando para o plano de 1979, né, a primeira revisão, que instituiu de vez, então, a edificação isolada no lote, né? E aí, ali também a gente encontra alguns exemplares no bairro Moinhos de Vento, alguma coisa no Petrópolis e no bairro Bela Vista. E, por fim, chegando no que eu chamo assim, de um período contemporâneo, com o PDD-UA, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, da revisão da primeira lei dele em 1999 e depois da sua revisão em 2010, que vai manter esses entendimentos estabelecidos pela doutrina modernista,
né, e incorporar algumas novas pautas do século XX. Né. Então, para começar a entender de onde é que surgiram os regramentos, é importante a gente contextualizar com o momento que a cidade vivia, né, durante a década de 50, que foi onde ela teve um grande boom imobiliário, né, com um intenso processo de metropolização e de verticalização, especialmente da sua área central, onde a cidade teve o maior crescimento demográfico dela, né, desde o início do século, com uma média de praticamente 5% ao ano, né, e viu a sua população saltar de aproximadamente 395 mil habitantes para 635 mil habitantes no período de uma década, né? Ou seja, em 10 anos a população de Porto Alegre praticamente dobrou nessa época. Né? Outro dado que resume bem esse momento eram a questão de edificações licenciadas nesse período. Né? Só no ano de 52 para 53 foram mais de 8.199 prédios licenciados. Se comparado com uma década antes, eram apenas 471. Né? Então, claro que a grande maioria dessas edificações ainda eram residências unifamiliares, construções de madeira, mas já tinha um outro dado que exalta bem isso também, é a questão de novas edificações com equipamentos de elevadores, que, por exemplo, na época foram registrados 70 novos prédios, né? Totalizando na cidade 181 prédios com elevadores, só no ano de 1953, né? Então, ou seja, a cidade estava, o mercado imobiliário da cidade estava muito pujante, a cidade estava crescendo verticalmente e se densificando muito intensamente, né? E isso se deve muito também ao fato da Lei 986, que entrou em vigor em 1952, quando se passou a permitir, então, maiores alturas e maiores densidades no centro histórico, né, estabelecendo ali para as principais avenidas do centro, como a Rua dos Andradas, a Avenida Borges de Medeiros e a Salgado Filho, alturas de até 70 metros né, de limite construtivo para edificações coladas na divisas, né, e para as demais vias do centro, então, era permitido uma regra ali de 2 vezes a largura da rua, né, e ainda assim era permitido um escalonamento, desde que respeitasse ali um ângulo dessa largura da via, o que permitiu, então, a construção do que até hoje os maiores edifícios da cidade, né? E que possuem uma forma, uma morfologia assim, muito característica desse período, e é bem fácil de identificar na cidade esses prédios construídos, né, escalonados, assim, uma espécie de bolo de noiva que se fala assim comumente. Né? Mas essa legislação ela tinha um problema muito grave, que era a questão da exigência de pátios de ventilação, onde, apesar de determinar uma área mínima desse pátio relacionada com a altura da edificação, a distância, a largura mínima desses pátios era muito pequena, era estabelecido que precisava ter um mínimo de 1,5 m de largura. Então, com isso, acabou acontecendo algumas anomalias arquitetônicas, digamos assim, de grandes empreendimentos, com um afastamento lateral muito pequeno ali para esses pátios de ventilação, mas compridos o suficiente para atingir a metragem que a legislação em si cobrava. Né? Então, na época, o corpo técnico da prefeitura se posicionou muito, né, já se posicionava muito fortemente contra essa verticalização, contra essa densificação que a cidade vinha sofrendo, e por isso foi beber de algumas fontes, principalmente uma fonte americana, né, mais especificamente o Regional Plan of New York, que era um documento trazido de Nova York por um dos funcionários da prefeitura, em que se criavam então alguns mecanismos, né, alguns instrumentos de controle de ocupação do solo, que permitiam então esse melhor controle, digamos assim, essa condução do desenvolvimento dos projetos na cidade. Né? Então, os princípios que são trazidos de Nova York basicamente são os mesmos, né? Porém, a altura das edificações, os arranha-céus de Nova York, eles acabam sendo substituídos por pequenos prismas, né, no plano diretor da cidade. Né? E aí, então, a gente chega no primeiro plano diretor, que ele é aprovado em 1959,
depois ele fica condicionado a que seja apresentado no ano seguinte para a Câmara de Vereadores novamente, para algumas pequenas revisões, enfim, né, por isso que ele é chamado um plano de 59 e 61. Mas nesse plano, basicamente, então, vai se instituir as questões de zoneamentos de uso, com definições, né, para evitar misturas de usos, que é algo que permanece até hoje na nossa legislação, né? Inclusive, nesse plano já há uma definição ali da vocação produtiva da cidade para o eixo norte ali, né, onde hoje é o 4º distrito. E aí tem, então, esse posicionamento, né, do corpo técnico contra o adensamento, né? Então, se reduz a potencialidade construtiva na prática em quase que 50% do potencial que vinha sendo aplicado na época, né? Embora esse índice de aproveitamento, que é um instrumento criado nessa época, ainda fosse bastante generoso, se a gente comparar com os dias atuais, né? Ele variava entre 3 e 12 vezes a área do terreno, né? Claro que não existia uma distinção entre áreas computáveis, não computáveis, adensáveis, não adensáveis, mas ainda assim era uma potencialidade bem maior do que a praticada hoje. E também a institucionalização de alguns outros instrumentos, como recuos laterais obrigatórios, o estímulo ao uso de pilotis, a criação da taxa de ocupação, enfim. Então, tudo isso culmina na substituição da morfologia que vinha sendo aplicada, então, da questão da rua-corredor, com as edificações configurando o lote e fechando o quarteirão. Então, passa a se dar a existência agora de vazio entre as edificações, né? Vazios entre as edificações. Né? E aí eu gosto de destacar uma frase do professor Silvio Abreu, que fala bem sobre esse momento, né? Em que diz assim, que parece claro hoje que o diagnóstico da equipe técnica confundia adensamento construtivo com adensamento populacional, né? Ou seja, a verticalização e a densificação construtiva do centro, predominantemente comercial à época, são associados à densificação habitacional, né? O argumento ele não leva em conta o tamanho e o padrão das ocupações das unidades, né? Ou seja, o plano então de 59 e 61, ele vai instituir uma nova tipologia na cidade e que acaba desconfigurando especialmente as áreas que estavam em pleno desenvolvimento da época, né? Então, as principais avenidas da cidade, embora o plano tenha mantido a ideia de manter um padrão morfológico de corredores de altura, de maiores índices, né, do que a parte interna dos bairros, agora ele trabalha com uma limitação de uma vez a largura da via até o máximo de 30 metros, né, então já restringindo uma altura que não havia essa restrição antes, e começa a exigir um recuo, um afastamento de altura a partir do 3º pavimento, né? Então, introduzindo de vez a tipologia do edifício composto de base e torre na cidade, né? E com isso ele acaba interrompendo prematuramente, né, o desenvolvimento dessas principais avenidas, deixando grandes empenas-cegas se perpetuarem no desenvolvimento da cidade, né, como uma forma de que, pela legislação atual, é praticamente impossível, não, é impossível, na verdade, de se cobrir essas grandes empenas que ficaram, né, na grande maioria dos casos. Para o interior dos bairros também é feito algo na mesma linha, claro, com uma potencialidade ainda menor, com um limite de altura ainda menor, mas também induzindo a esse edifício isolado no lote e afastado das divisas, né? Aí, quando vem o plano diretor, o novo plano diretor, o PDDU, né, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, em 1979, o corpo técnico da prefeitura segue acreditando que os índices, né, de densificação populacional ainda estavam muito elevados. Então, com isso, eles propõem uma redução ainda maior da potencialidade construtiva dos terrenos, né? Então, há um rebaixamento massivo desses índices de aproveitamento, instituindo de vez, então, uma espécie de cidade-jardim de média altura e baixa densidade. Também criam outros artifícios, como limitação do número de dormitórios, como uma forma de mascarar um pouco, né, de minimizar, digamos assim, essa redução dos índices de aproveitamento. Se cria a distinção entre áreas não computáveis e computáveis, né, permitindo, então, essa distinção como uma forma de estabelecer áreas condominiais, áreas de serviços que não representavam um aumento populacional na edificação em si, né, como uma forma de minimizar o prejuízo dos incorporadores, né, dos agentes imobiliários.
Ainda assim, também tem alguns outros instrumentos que surgem, né, como a reserva de índices e questões de índices cumulativos, né, mas assim, essa nova legislação ela começou então um processo de substituição tipológica, especialmente ali no bairro Moinhos de Vento, Bela Vista e Petrópolis, né, com essas pequenas edificações de baixa altura, né. Quando sai esse plano diretor em 79, naturalmente há uma forte resistência por parte do mercado, né, especialmente por essa redução da potencialidade construtiva, e aí com isso já se começa a trabalhar uma espécie de novo plano, uma revisão a esse plano diretor, né, que só vai sair lá em 1987, com a Lei Complementar 158, onde vai ter um aumento desses índices construtivos, né, criando então uma maior bonificação, especialmente na parte das áreas não computáveis, onde que anteriormente, né, no plano de 79, equivaliam a 50% da área computável da edificação e agora passam a valer 100% da área computável da edificação para edifícios residenciais ou 65% para edifícios comerciais, né. E se elimina alguns outros instrumentos, como essa questão do número máximo de dormitórios no empreendimento, se flexibiliza alguns regimes de altura ali, permitindo balanços de até 1/3 sobre os afastamentos laterais e de fundos, né? Então, se cria assim se aumenta a questão da altura máxima entre os pavimentos, né, que passa a ser de 13,10 para 13,50 nos pavimentos tipos, e de 4,50 para 5,65, né? Tudo isso como uma forma de aumentar a potencialidade do terreno, pois se criavam então artifícios na legislação, como uma prática que ficou muito conhecida, né, muito consolidada nessa época, que era a questão de embutir pavimentos, então reduzir a altura do pé direito para conseguir ter mais lajes no empreendimento. Da mesma forma, esse aumento da área não computável, né, permitia mais sacadas na edificação, que muitas vezes, após o habite da edificação, eram incorporadas na parte interna da edificação em si, né. O mesmo vale para soluções de cobertura dessas edificações, que também passaram a ser permitidas com maiores metragens. Tudo isso como uma forma de minimizar o prejuízo, né, que a legislação vinha causando no mercado imobiliário, só que isso também trouxe uma grande imprevisibilidade morfológica, né, porque então tinham diversas edificações com volumes ficando muito próximas umas das outras, avançando até sobre os recuos já pré-estabelecidos, construções sendo feitas ou incorporadas à edificação pós-habites, enfim. Então, criou um emaranhado de situações que o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, o PDD-DUA, em 99, tenta corrigir eles, né, simplificar essa legislação, esse emaranhado de exceções e normas que surgiram ao longo dessa legislação. Então, o plano vem para criar uma distinção clara entre base e torre do edifício, né, base e corpo. Ele aumenta as questões de taxa de ocupação, né, e cria a distinção de estacionamentos serem considerados áreas isentas, né, como uma forma de atender às pressões, né, por mais vagas de estacionamentos e tentar minimizar problemas no tráfego que a cidade vinha sofrendo. Há um aumento dos índices, né, em 30%. Na verdade, o que acontece é uma troca, porque há a redução dos índices adensáveis, eles são aumentados em 30%, e os índices não adensáveis são reduzidos de novo para os 50% originais, né? Então, ou seja, na prática fica a mesma metragem construída, né? Se antes a gente podia construir 100 metros quadrados de área computável e mais 100 de área não computável no empreendimento, agora se podia construir 130 de área adensável, né, que muda a nomenclatura, mas na prática é a mesma, e se pode construir 65 de área não adensável, né, como uma forma de tentar evitar essa situação em que se faziam diversas sacadas, ou diversos ambientes que eram considerados áreas não computáveis, embora fossem incorporadas depois na edificação, né. Só que o que acabou resultando isso é que essa legislação seguiu fazendo essa indução a esse edifício isolado com os afastamentos, e na prática o que o mercado fez
foi reduzir a área das unidades e aumentar a quantidade delas nos empreendimentos, né? Então, o que a gente viu foram edificações surgindo com mais unidades e uma metragem menor, né? E também é importante destacar que a altura das edificações passou a ser então regulada, não mais pelo número de pavimentos como era, mas sim agora por uma distância vertical, né? A distância do RN até o topo da edificação, né? Passado pelos planos diretores, a gente também precisa salientar um pouco questões de outras legislações complementares que vêm influenciar no desenvolvimento do projeto, como, por exemplo, o caso do Código de Edificações, né, que, por exemplo, em Porto Alegre, esse documento ele ainda é de 1992, já com alguns adendos na legislação, mas o seu texto original data desse ano, né, e nele também tem alguns pontos assim, que acabam influenciando diretamente no projeto, como questão de altura dos muros de divisas, né, alturas máximas e mínimas desses muros, algumas desatualizações na norma, digamos assim, com exigências ainda de espessuras de paredes, sendo que isso não acompanhou daqui a pouco a evolução de materiais que surgiram de lá para cá, que já atendem condições de habitabilidades muitas vezes até maiores do que os materiais que eram utilizados na época, né? Questões como a proibição de que elementos de cobertura estejam apoiados, né, ao longo da faixa do recuo de jardim, né, com exceção ali do alinhamento. Então isso acaba gerando assim muitas vezes ou uma estrutura muito robusta que aumenta o custo dessa obra, ou construções também pós-habite, né, que na maioria dos casos acaba sendo a opção, né. Questões de incompatibilidade mesmo dessa atualização, como o pátio de iluminação, que ainda é determinado pelo número de pavimentos, como era o limite de altura do plano diretor que vigorava na época, e não agora pela distância vertical da edificação, né, como atual no plano atual, né, e alguns outros pontos, como questão de exigências de apartamento de zelador para prédios maiores que 16 apartamentos, que até é uma legislação que caiu recentemente, questão da impossibilidade de misturar usos nos prédios se eles não tiverem entradas separadas, o que dificulta daqui a pouco o reaproveitamento de alguma edificação já existente, né? Então, todos esses pontos acabam restringindo ainda mais, né, o desenvolvimento de um projeto em si. E também, outro ponto que traz muita insegurança para os agentes do setor imobiliário é a questão da própria incompatibilidade de normas, né? Então, a gente, ao analisar o histórico do desenvolvimento em Porto Alegre, se constatou assim, um progressivo esvaziamento da Secretaria Municipal de Planejamento, né, a SPM, que gradativamente foi abdicando desse papel, né, e dando mais poderes para as outras secretarias, né, que acabaram gerando assim, conflitos e uma espécie de competição e uma briga por cada uma defender o seu próprio interesse, né? Então a gente pode destacar, para exemplificar alguns casos nesse sentido, uma questão que foi bastante conhecida na cidade, né, que é a questão do Quinto Comar, quando ele elaborou lá uma portaria que determinava lá a altura máxima para uma grande área da cidade atingida por uma área de influência do aeroporto, né? Isso foi um documento que foi desenvolvido de cima para baixo, né? Como é que eu posso dizer assim, desconsiderando completamente a situação existente, então desconsiderando edificações que já existiam na época, desconsiderando inclusive a própria topografia da cidade, né? Tendo casos em que o limite de altura que era permitido já estava abaixo do próprio nível do terreno da cidade, né? Isso naturalmente gerou uma série de problemas, uma série de requisições, né, junto ao comando aéreo, né, que felizmente de uns anos para cá refez esse documento, foi refeito esse estudo e para boa parte da cidade se determinou então alturas já mais reais, né, mais condizentes com a situação atual da cidade, embora muitas vezes ainda a altura do comando estabelecida pelo comando aéreo
seja menor do que a altura que é permitida pelo próprio plano diretor. Então ainda há um conflito, mas já bem menor do que foi há uns anos atrás. Também questões como o inventário do patrimônio cultural, um exemplo também bastante famoso nesse sentido foi a listagem dos imóveis no bairro Petrópolis, onde cerca de 500 imóveis foram inventariados e perderam, né, quase que instantaneamente assim, o seu valor de mercado, né, porque não podiam mais ser desmanchados, porque deveriam ser mantidos, muitos deles já estavam em condições bastante degradadas de manutenção, enfim, e isso acabou reduzindo drasticamente assim, a produção imobiliária, especialmente nesse bairro, né, e o que se vê por lá hoje, quem circula diversos desses imóveis abandonados há anos, ou desocupados, ou com algum pequeno comércio ali tentando dar algum uso, né, para essa edificação em si, mas que representa, né, mais uma dificuldade em si no desenvolvimento da cidade. E também alguns outros exemplos assim, de legislação de incêndio e código de obras não estarem compatibilizados com alguma norma técnica, como, por exemplo, os bombeiros e o código de obras ainda cobram uma largura mínima de 1,10 m na circulação do condominial dos prédios, enquanto a norma de acessibilidade cobra 1,20 m. Questões da própria legislação de bombeiros que passou a proibir, né, a não aceitar mais escadas com degraus balanceados, que era um recurso muito utilizado, especialmente em empreendimentos menores, né, que visavam assim, uma circulação vertical mais enxuta. Questões de compartimentação vertical, enfim, né, com abas e que matam ou restringem muito o conceito de pele de vidro, enfim. Então são todas soluções arquitetônicas que não digo que estão vetadas na cidade, mas são dificultadas, né, muitas vezes por causa dessas legislações que se sobrepõem, né. Enfim, também gosto assim, de destacar a frase do professor Rômulo Krafta, que fala, né, que qualquer plano diretor ele inicia com uma lei que contém as provisões do manifesto, do master plan e dos instrumentos de controle, e acumula ao longo do tempo, então, uma coleção infindável de emendas, interpretações, decretos, atos executivos, né, criando, então, um emaranhado de determinações desconexas e muitas vezes conflitantes, né. Entrando um pouco para a parte da exemplificação, né, da atuação dessa legislação no desenvolvimento do projeto em si, a gente pode analisar, por exemplo, a questão da evolução das sacadas, né, ao longo dos anos nos projetos arquitetônicos da cidade, né. Então, num período assim, pré-plano diretor, onde não havia um limite construtivo do terreno, né, onde não haviam tantas restrições por parte da regulação urbanística, a gente constata assim, uma maior liberdade criativa das fachadas, né. Essas sacadas ou varandas, enfim, elas eram tratadas como elementos arquitetônicos de uma composição volumétrica, né, podendo ou não estar presente, tendo relação com a estrutura, marcando a grelha da fachada proposta, servindo como um elemento de proteção às intempéries, enfim. E a partir do plano de 59, com a criação dos índices de aproveitamento, né, a gente constata uma redução da utilização desse elemento arquitetônico, uma vez que agora os terrenos têm um limite construtivo, né, e não era inteligente ou não era lógico para o arquiteto em si projetar daqui a pouco uma grande sacada, né, num clima que nem Porto Alegre, que às vezes é muito frio, então é um ambiente que daqui a pouco não seria tão valorizado, e sendo que, consequentemente, ele estaria abrindo mão desse mesmo espaço na parte interna da planta, digamos assim, né, uma vez que ele gastaria esse potencial de qualquer maneira, né. Então, o que acontece é que ainda se nota a presença desse elemento arquitetônico, mas já bastante reduzidos, geralmente vinculados mais ao setor social, né, da planta. E a partir do plano diretor de 79, então, com a criação dessas áreas não computáveis, a gente nota uma redução ainda maior da utilização das sacadas, né, embora elas fossem consideradas áreas não adensáveis. Na verdade, o que acontecia é que
essas áreas não adensáveis, elas também eram, acabavam sendo esgotadas no desenvolvimento do projeto por causa de outros estímulos que o plano tinha, como o incentivo ao pilotis e a garagens, que acabavam consumindo esse índice, né, e permitiam davam outros benefícios para o projeto, como isenção daquele pavimento no cálculo da altura máxima, enfim. Então, o que se constata é que, a partir de 79, é uma drástica redução da utilização desse elemento arquitetônico, que depois, com a revisão em 87, vai voltar com tudo, porque daí sim ele era um artifício muito usado para aumentar a área privativa do empreendimento, né, e, consequentemente, aumentar o lucro do investidor, até de uma forma ilegal, digamos assim, porque então tinham casos em que os projetos eles eram aprovados com pequenos corredores que davam acesso a um grande terraço, que após a BITS esse terraço era incorporado à edificação e virava um novo quarto, né? Algo nessa linha. E também é uma volumetria bem fácil de se identificar quando a gente anda pela cidade, assim, de prédios com sacadas para todos os lados, assim, e praticamente todas elas hoje já incorporadas ao espaço social da planta, né? Aí então vem o plano de 99, tentando equilibrar essa deficiência que tinha, né? Aumenta os índices em 30% e reduz as áreas não computáveis, né? Só que o resultado disso, que nem eu já falei, acaba sendo empreendimentos com mais unidades e metragens quadradas menores, né? O que naturalmente também reduz um pouco a questão das sacadas, os usos das sacadas, né? Porque, enfim, salas menores, as sacadas precisavam ficar vinculadas às salas, então salas menores naturalmente geravam sacadas menores, enfim, mas ainda assim se fazia muito essa questão de aprovar o prédio ali com uma sacada, e uma vez que ele era entregue, uma vez que ele tinha BITS, também essa sacada acabava sendo incorporada para a parte interna da planta, né? Por isso que a partir de 2010, na revisão em 2010, o plano passou a permitir então que se contabilizasse a faixa de até 2,5 metros, né, para dentro sendo ela externa ou para dentro da planta mesmo, né, de sacada, de varanda, enfim, justamente para evitar essa situação em que praticamente era muito recorrente na cidade do fechamento da sacada após a BITS, né? Então se aprovou essa limitação de 2,5 metros para dentro, né? E hoje eu arrisco dizer assim que 100% dos projetistas em Porto Alegre utilizem desse recurso, porque ele é praticamente o único recurso que a gente tem como uma forma de aumentar um pouco mais a potencialidade construtiva do terreno, né, a área privativa daquela unidade. Claro que isso acaba gerando empreendimentos volumetricamente muito similares, né, muitas vezes fachadas retas ali com pouca movimentação volumétrica, enfim. Né, como eu já disse, assim, as plantas menores elas acabam sendo sinônimos, né, dessas salas de estar menores, então acabam sendo ambientes mais restritos, o que de certa forma faz com que apenas empreendimentos de um maior padrão, né, de um padrão mais alto, assim, consigam eventualmente, com raras exceções, romper com essa indução tipológica, né, uma vez que empreendimentos maiores naturalmente possuem espaços de estar maiores, né, ou podem se dar o luxo de gastar um pouco da potencialidade do terreno em sacadas, em espaços externos da edificação um pouco maiores, né. Indo um pouco para a questão da cobertura da edificação, né, que eu chamo da quinta fachada, a partir do primeiro plano diretor, ali em 59, se permitia o uso do apartamento, né, o uso da cobertura para que fosse colocado, então, apartamentos de zelador, né, construído nesse último pavimento, né, e desde que ele atendesse alguns requisitos ali de afastamentos das bordas, enfim, ele acabava sendo um pavimento isento do cálculo do limite de altura, né. A partir de 79, se começa então a incentivar o uso dessa área para recreação, né, não computando essa área no índice de aproveitamento, né, e nem na altura da edificação, também desde que atendesse alguns critérios básicos ali. Em 87, da mesma forma que nas sacadas, o que começa a se presenciar ali é uma grande quantidade de empreendimentos aprovando ali uma pequena área né, construída nesse pavimento, que também após a BITS era incorporada e aumentada, né, na área privativa da unidade.
E a partir então de 99, né, o PDD-UA estabelece que aquele pavimento ali ele vai servir apenas para áreas de equipamentos técnicos, né? Ele não pode mais ter usos recreativos ali, sob pena de constar como na altura limite da edificação, né? Então, felizmente, alguns anos atrás, essa situação foi revista, né, ao se entender que esse era um pavimento que não prejudicava em nada, pelo contrário, valorizava, né, a cidade como um todo, o aproveitamento da cobertura das edificações. Então, através de um parecer 3, em 2017, o grupo de regulamentação do plano diretor voltou a estimular, né, que as coberturas, né, os rooftops, como chamam hoje em dia, pudessem ser ocupados para áreas de lazer e recreação, né? Enfim, entrando um pouco na questão do pavimento térreo e da relação que a legislação faz com que ele tenha com a rua, com a cidade em si, a gente pode constatar assim, que a partir do plano em 59, o térreo foi muito estimulado que o pavimento térreo, né, tivesse o uso de pilotis, com áreas livres, visando um melhor tratamento de jardins e mais espaços para áreas de recreação, né, que em 99 se mantém esse entendimento, né, e se mantém esse incentivo ao pilotis e já começa a ter alguns pontos estimulando a questão da utilização desse pavimento também para o uso de garagens, né. Com a revisão em 87, essas áreas elas acabam excluídas dos limites estabelecidos no cálculo do índice de aproveitamento. E então, a partir da revisão do plano diretor de 99, há uma ampliação dos índices de taxa de ocupação, né, e a institucionalização que as áreas de estacionamento se tornam isentas, né, ou seja, essa modificação da legislação é um forte incentivo, né, ao uso do transporte individual, né, e como uma forma de atender na época ele surge como uma forma de atender as demandas, né, da cidade que se entendia que faltavam vagas de estacionamento em si, né, mas também acaba estimulando muito essa tipologia, esse envelope que a gente vê replicado pela cidade hoje em dia da base composta, né, de estacionamento, especialmente na parte dos fundos do pavimento, com algumas pequenas áreas condominiais ali no pavimento térreo, ali um salão de festas, uma portaria, um hall de entrada, enfim. E também essa tipologia acaba criando um novo produto, um novo tipo de apartamento, que são os chamados apartamentos gardens, né, uma vez que a laje que cobre esses estacionamentos, por ser descoberta no pavimento superior, ela não conta, né, ela não é considerada como uma área construída, então também acaba se tornando uma forma de aumentar, né, o potencial construtivo do empreendimento e a área privativa de determinados apartamentos, né. Ainda nessa linha dessa relação que o pavimento térreo, que o empreendimento acaba tendo com a rua, a gente tem a questão do recuo de jardim, que talvez seja a legislação assim, mais consolidada, né, o instrumento urbanístico mais consolidado no desenvolvimento de Porto Alegre. Ele surge lá atrás, antes mesmo do primeiro plano diretor, num estudo do urbanista Arnaldo Gladosh, em 43, se eu não me engano, que ele já visava, né, criar uma nova fisionomia na paisagem urbana da cidade, estimulando a questão de higiene, de ventilação e criando áreas de recreação e uma área, né, questões estéticas da cidade, né, buscando eliminar, assim, então, as características originárias da cidade tradicional portuguesa, né, onde as construções se davam no alinhamento, né, no limite do terreno, e criar uma transição, um espaço de divisa entre o espaço público e privado, né, um espaço de transição. Só que, na prática, ao afastar as construções das calçadas, né, acabou se gerando uma área inutilizada, na maioria dos casos, dos empreendimentos, né, que gradativamente foi transformando os ambientes da rua, né, reduzindo a caminhabilidade da região, né, criando um ambiente inóspito que naturalmente levou os proprietários dos empreendimentos a criar cercas, né, gradios, para se proteger, né, justamente dessa situação
que acaba sendo criada, né, e que dificulta hoje a reversão, dificulta daqui a pouco o estabelecimento de regimes, né, de empreendimentos comerciais ali na região, porque, afinal de contas, é muito mais difícil tu viabilizar um empreendimento comercial, uma loja, num espaço onde pouca gente circula, pouca gente passa, né? E por fim tem a questão da morfologia, né, os volumes de altura e os afastamentos e taxa de ocupação, que, como já mencionado, assim, no período pré-plano diretor se caracterizava pela continuidade dos quarteirões, né, por edificações coladas umas nas outras, né, consolidando a via pública. A partir de 59, então, há o descolamento desses prédios da divisa, né, há o estímulo por edificações isoladas no lote. Isso começa a gerar um tecido urbano fragmentado e descontínuo, né, com essas, né, especialmente quando dessa situação onde já haviam edificações consolidando alguma determinada região de uma forma e entra um novo tipo arquitetônico completamente diferente. A partir depois no plano de 79, esses afastamentos eles começam a ser proporcionais ao número dos pavimentos, né, sempre garantindo um mínimo de 3 metros de largura, né, e também, de certa forma, com questões de muita aleatoriedade entre cada uma das UTPs, das unidades territoriais, que era a forma que esse plano, enfim, instrumentava, né, para distribuir, para organizar a cidade em si. Também gerou um padrão muito desconexo e frequentemente até contraditório de porquê que em algumas regiões podia ou não podia determinada situação. Aí vem com a revisão em 87, com esse aumento da produção, né, do potencial construtivo dos terrenos e a maior flexibilidade do regime volumétrico. Há essa prática, então, de embutir pavimentos, então há edificações com um pouquinho mais com aproveitamento construtivo um pouquinho maior, mas ainda assim uma imprevisibilidade morfológica muito grande na cidade, né, que gerou também alguns casos de edificações muito próximas uma das outras, né, e gerando problemas de privacidade, enfim. Né. Aí vem o plano, em 99, tenta corrigir essa situação, estabelece então novos instrumentos, né, de controle do regime de altura, tornando essa limitação de altura proporcional a 18% da altura da edificação, né, e aí depois em 2010 há assim, uma revisão desse cálculo, aumentando ainda mais os afastamentos, né, proporcionalmente à altura, passando ficando, né, 18% até os 27 metros de altura, depois indo para 20% de afastamento lateral para prédios de altura entre 27 e 42 metros, e por fim ficando com 25% de afastamento para alturas maiores do que 52 metros. Né. Além disso, há a criação da área livre permeável, que são quantidades mínimas, digamos assim, de área do terreno que precisam ser deixadas, né, com o solo natural, digamos assim, por onde a água naturalmente vai infiltrar e ir para o lençol freático, enfim, como uma forma também de atender questões ambientais, né, enfim, da edificação. Então, assim, ao revisar historicamente todos os planos de Porto Alegre, a gente consegue constatar uma sucessão, né, de leituras predominantemente ideológicas, né, que muitas vezes, para não dizer sempre, se utilizam de precedentes, né, para validar a legislação sucessora, né, então uma espécie de apenas uma evolução do que já estava estabelecido, né, sem parar e se perguntar o porquê que aquilo acontecia ou o porquê, ou qual o impacto que aquilo gerava na cidade em si. Né? Então, de certa forma, assim, a gente observa assim, que as normas morfológicas, né, que vigoravam na cidade, guardando essas relações do alinhamento e do gabarito, né, que geravam esses quarteirões periféricos, essas ruas corredores, elas davam uma maior liberdade de composição, né, e de manuseio dos elementos da arquitetura. Em contrapartida, as normas modernas, que a gente pode dizer assim, começaram então a criar edifícios quase sem compromissos com a cidade tradicional,
né, sujeitos a normas mais abstratas de configuração, que vinculavam o empreendimento ao lote e não mais à configuração urbana, né? Então, gerando assim fortes induções tipo morfológicas no projeto em si, né? Com empreendimentos mais voltados para si e menos relacionados com a cidade como um todo, né? E isso naturalmente acabou originando assim, o surgimento de diversas patologias urbanas, né? Como eu já mencionei, questão de redução da caminhabilidade das ruas, dependência do transporte individual, uma padronização e fragmentação da paisagem urbana em si, né? Claro que, de novo, não é culpa exclusiva da legislação urbana em si, né? A gente tem que ter a consciência também que a produção imobiliária, com a questão de verticalização, de projetos carimbos, né? Buscando reduzir custos, e valorizar apartamentos mais altos, enfim, questões salientadas em vendas, valores que moldam o consumo final em si, tudo serve de padronização e contribui para essa degradação urbana, para essas patologias urbanas, né? E eu acredito assim que a revisão do plano diretor em Porto Alegre agora seja um momento, né, seja uma oportunidade para se compatibilizar toda essa sobreposição de normas, toda essa legislação complementar que existe hoje na cidade, que regram hoje sobre a cidade, né? A gente tem uma oportunidade de trabalhar não visando só um crescimento populacional, que foi o que sempre foi o objetivo dos planos diretores, mas sim visar um crescimento qualitativo da cidade em si, né? Com uma legislação urbanística que busque uma preocupação não apenas com o que está dentro do lote, mas sim dessa relação que as edificações vão ter com a cidade em si, né, liberando mais os arquitetos, os incorporadores, enfim, para desenvolver mais livremente o seu projeto, desde que, claro, ele se relacione de uma forma mais amigável com a cidade, digamos assim, né? E, claro, dito tudo isso, naturalmente, assim, a gente entende e tem a consciência de que, apesar de todas essas restrições, apesar de todas essas dificuldades regulamentais, né, a qualidade do projeto ela sempre tem que prevalecer sobre esses outros agentes, né, sobre leis, sobre questões econômicas, tecnologias, enfim. Então, a especificidade da profissão de arquiteto, né, de equacionar esses condicionantes, acaba sendo a resposta, né, que a gente espera que resolva de uma forma, o problema com uma qualidade formal com um resultado melhor, né, mais efetiva para a cidade. Deixo os meus contatos aí para quem tiver alguma dúvida, quem quiser alguma informação mais sobre o assunto, enfim.